Hoje o programa Estúdio Revista está conversando com Andressa Pedri, que é santista, trabalha e mora em Portugal já há alguns anos, está contando pra gente como é que é trabalhar em meio aos portugueses. Eu sei que o seu trabalho lá como apresentadora de TV, radialista, e tem mais um outro trabalho, algo que ela faz lá, ela estuda, na verdade, vai contar pra gente. Mas o trabalho de apresentadora, como funciona? A produção é igual? Eles são mais exigentes, menos? Como você vê isso lá? A produção da TV Record lá e também das outras emissoras que eu acabo fazendo no trabalho é praticamente como aqui, né? Eu costumo dizer que aqui o pessoal é mais... é tudo mais no estresse, ou seja, a gente sente mais a televisão. Lá as pessoas são muito calminhas, é tudo muito mais regrado. É mais planejado? É mais planejado, eu acho que é tudo mais planejado. Aqui a gente gosta dessa adrenalina, eu sinto falta dessa adrenalina, gosto muito. Em termos de produção, é basicamente isso, existem as funções mesmo muito determinadas para cada uma das pessoas. É muito raro você encontrar às vezes um profissional da área que faça multifunções. Cada um faz a sua, tudo muito certinho. Mas agora também, como a Europa também está em crise e acho que abate por todos os lados, obviamente o mercado exige profissionais que consigam fazer não só a sua própria função, mas de outras pessoas também. Então acho que hoje o funcionário multifuncional é o que tem mercado. Hoje em dia na Europa tá muito nesse sentido. Mas em termos de produção, é sempre a mesma loucura, é a mesma correria, as cobranças, não muda absolutamente nada. Eu também trabalho com muitos brasileiros, não só na própria TV Record, como em outras emissoras, existem muitos brasileiros também trabalhando por detrás, então não sinto muito essa diferença. Eu gosto, amo televisão e pronto. E você conheceu muitos países trabalhando lá? Você trabalha mostrando outros países ou só Portugal? Olha, esse último programa que eu fiz, que chamava Giro, e é muito engraçado porque o giro tem um duplo significado. Giro por dar um giro, e giro na língua, no português de Portugal, significa lindo. Então é um programa que, na verdade, eu viajei por Portugal inteiro, fui para Alemanha, Itália, alguns outros países, mostrando a parte cultural, ou seja, características de culinária, ou seja, gastronomia. Estive com muitos chefes de cozinha, desses renomados que ensinam a fazer os pratos, comia muito. Também a questão do artesanato. Portugal, eu costumo dizer, é um país bem pequeno, mas ele tem tudo. Muito rico. A cada cantinho de Portugal você descobre um segredo. E até os próprios portugueses que assistiam o programa diziam: poxa, teve que vir uma brasileira para dar a conhecer Portugal para os próprios portugueses. Porque eu ia em muitas aldeias que tem às vezes 70 habitantes. Nossa. Aldeia, com coisas muito características de tecelagem e que tem 70 habitantes. E eles usam esse termo, né? Mora onde? Mora numa aldeia. Exato, é aldeia justamente porque tem poucas pessoas, não é? E sim, viajei por vários países, mas o que mais me encantou e o que mais me fez aprender também foi Portugal, sem dúvida nenhuma. É um país muito rico. E eu acho que todos aqueles que nos assistem neste momento deveriam conhecer Portugal. Planejem uma viagenzinha e vá conhecer a Terra dos Sonhos, que inclusive é a terra que nos descobriu. Não, é maravilhoso. Os pãezinhos de Portugal, os doces. Como eles chamam? Não são padarias? Pastel de Belém. O nome das padarias lá são as pastelarias. Pastelarias que eles falam, que você come o pastelzinho de Belém e pede um café. Aquilo é maravilhoso. Agora, a Andressa não trabalha só na TV, ela também trabalha em rádio. A rádio. Quando surgiu a oportunidade? No meio do caminho? Foi mais no meio do caminho. Na verdade, foi de 1 ano e meio pra cá. Em que 1 ano mais ativo, mas os outros 6 meses eu fazia algumas coisas na rádio. Também a Rádio Record, todo mundo consegue escutar pela internet, é www.recordfm.com e também pela frequência 107.7 para quem está lá em Portugal. E os outros países também acompanham pela internet. Nós temos emissão pela internet, pela Sky, para Londres, porque em Londres eles têm muito o costume de escutar rádio pela televisão.
Então, enfim, também é do Grupo Record, em que eu tenho um programa ao vivo todos os dias, do meio-dia às 2h. Que se chama? Que se chama Companhia 107. Sou eu e um outro radialista muito conceituado, que já foi da Jovem Pan aqui no Brasil, que é o César Casanova. E na sexta-feira nós fazemos uma junção de todos os radialistas. Eu sou a única mulher. No meio daqueles homens todos, eles me... Olha, eu vou dizer uma coisa, ali eu viro uma santa mesmo. Porque tem que aguentar um monte de homem falando o tempo todo. E só puxando aquela coisa assim de querer zoar comigo, literalmente o zoar, como nós brincamos aqui, que é como se fosse um estilo do café com bobagem, tá? Então é mais ou menos isso toda sexta-feira. Depois tem um programa no sábado, que já é gravado, que é o Top da Record. Então são todos os sucessos nacionais e internacionais das músicas, que nós tocamos numa sequência fantástica. E uma outra faceta que eu tenho explorado muito agora lá também, é o futebol. Então eu tenho um programa de futebol que chama-se Papo de Bola. Sou eu e um jornalista desportivo, né, esportivo no caso, desportivo é lá, esportivo no caso, que chama-se Manolo Martins, em que nós fazemos um debate do futebol mundial. É o brasileiro, o europeu, todas as ligas, até a africana nós falamos. Em que isso acabou por despoletar também o interesse numa televisão esportiva que é do clube do Benfica, lá que é a Benfica TV, e que me contrataram há cerca de 2 meses, que eu ainda fiz o finalzinho do Brasileirão lá, como comentarista oficial. Nossa, dos que jogos. diferença. Ainda fiz isso. um pouquinho dos comentários, ainda peguei ali alguns jogos importantes e clássicos. Enfim, agora o Brasileirão terminou e vão me aproveitar para esse princípio, para essa segunda época, ou seja, né, que agora fecha a janela de transferência 31 de janeiro e já começa a segunda época, portanto, ou seja, é a segunda parte da época, né, do futebol. Então vão me aproveitar para fazer os comentários do próprio futebol europeu, ou seja, da Liga Portuguesa, espanhola, inglesa. Eles não são tradicionais com relação a isso? Eles são muito tradicionais, mas justamente aí é onde entra aquela pergunta que você me fez, Letícia. Foi um diferencial em que eles puderam apostar numa brasileira. Para mostrar que era diferente mesmo. E que o brasileiro é o puro futebol. E quando tem uma apresentadora de televisão que sabe de futebol e já tem aquela característica de ser apresentadora, juntou útil ao agradável. E qual que é o seu time? É assim, eu costumo dizer que sou adepta ao futebol. Um bom comentarista de futebol. Não tem time? Não tem time. Ai, Andressa, mas você não tem um time nem aqui? Não, aqui sim. Aqui eu sou Santos Futebol Clube Rocha. Tem cadeira cativa e tudo na Vila Belmiro. Portanto, assim, lá não. Lá eu sou muito neutra, embora faça parte do Benfica TV, é o clube que me deu a oportunidade. Puxa um pouquinho de sardinha, às vezes, com os amigos, né? Que também jogam por lá. Mas eu gosto de falar do futebol no geral. Eu gosto de bola, jogo futevôlei aqui no Canal 13, sempre foi o meu costume com a minha turma toda. E, enfim, já é uma paixão antiga. Agora, eu soube que você estudou veterinária lá. Estudou aqui, estudou lá e se formou lá. Onde que a veterinária entra no meio disso tudo? É que assim, na verdade, o que acontece? Eu já vim, nós temos minha família tem uma casa de campo no interior de São Paulo. Então, desde pequena, eu sempre fui muito acostumada com os animais. E sempre gostei muito daquela ideia de ver um médico chegar lá, cuidar e tratar, sem o animal dizer nada. Ou seja, eu achava que ele era mágico, né? Então eu queria ser mágica também, veio aquela coisa bem do lúdico desde pequena. Então, óbvio que assim, a gente sabe que a vida de apresentadora, a vida na televisão, é uma vida muito oscilativa. Então eu falei, obviamente a gente tem que ter o quê? Uma universidade. E eu sempre fui muito apaixonada pela medicina. Eu costumo dizer que a medicina é o meu lado extremamente intelectual. E foi por ali que eu quis puxar. Então eu comecei sim a estudar aqui, desde mais nova, né? Na verdade, o meu primeiro ano foi feito na Metodista, em São Paulo. Depois eu vim pra cá, né, tive na Unimonte e agora, aí quando fui pra Portugal eu tive que trancar a universidade. No último ano, foi no quinto ano, fui pra lá, eu achava que era mais fácil de transferir, mas de fato eu me candidatei a uma universidade que era do país, ou seja, como se fossem as federais daqui. Então eu tive que concorrer a uma vaga para imensas pessoas do leste europeu que também concorriam, porque queriam estudar em Portugal. E sei que estudei e passei. Fiquei com aquela vaga, só que eu retrocedi pro terceiro ano. Eu estudei o terceiro, quarto, quinto, formei. Se formou? E agora faço mestrado integrado na área de biotecnologia. Junto com o trabalho. Junto com o trabalho. É uma loucura. Você é eclética, né? Porque gosta de... Você chegou a fazer jornalismo, alguma coisa? Não.
Nunca fiz Bem jornalismo. eclética, né? Eu fiz muitos cursos, workshops, estudei lá também, a parte de apresentação, numa escola Mas muito conceituada. na graduação preferiu dedicar à veterinária. Veterinária. Quem sabe um dia... Você pretende um dia ter alguma, ou uma clínicazinha, ou um pet shop, alguma coisa só para se manter no meio, assim? Olha, eu pretendo, é assim, claro, eu gostava muito de aproveitar também uma certa... Para não esquecer. Exato, uma certa circunstância de ter feito um certo nome lá fora, de montar um pet shop, juntar o útil ao agradável, isso é muito bom. Um pet shop totalmente inovador, coisas que lá não são ainda tão bem exploradas. Mas na área da veterinária, se eu fosse atuar, seria mesmo na parte de inseminação artificial em grandes animais, que é o que faz o meu mestrado. Não seria muitos pequenos animais, portanto, seria mais essa área que eu seguiria. Totalmente antagonista daquilo que eu faço. Porque as minhas amigas falam, Andressa, pelo amor de Deus, eu não imagino você às 8 da manhã fazendo uma laboratório. E depois no laboratório. Que eu sou muito extrovertida para estar ali dentro de um laboratório. Verdade. Olha, eu perguntei se a língua estava diferente, se o idioma, o sotaque, né? Alguma coisa está diferente. Ela fala as palavras mais inteiras, portanto, tem umas palavras que lembram, quem já esteve lá ou quem tem amigos que vão muito a Portugal, percebe essas palavras, mas o sotaque você não tem. Não tem, não puxa. Só usa algumas palavras que nós usamos menos, né? Exato. E assim, claro, eu acho que quando eu também estou com o meu grupo de amigos portugueses... Talvez solte um pouco. Eu solto, não é nem tanto o sotaque, mas algumas expressões, né? Ai, aquele miúdo é giro, né? Tipo, aquele menino é muito gatinho, aquelas coisas assim. Ou seja, são coisas muito... O pois, que é natural, uma forma que eles têm muito de... Pronto, a palavra pronto. Pronto. Aquela assim, não, pronto, então vamos... E o pois é uma forma que eles têm muito de concordar. Pois, é isso mesmo, Letícia. E é muito no natural. Então isso acaba por fazer parte, mas eu acho que eu não perdi meu sotaque. A própria emissora também, por ser brasileira, exige... Prefere que mantenha, né? No sentido de que sempre falaram, olha, os portugueses que querem me assistir, querem escutar você falando o seu português. Eles dizem que o nosso sotaque é doce. Ai, que Aí bom. eu não quero deixar de ser doce, não é? Andressa, adorei conversar com você, conhecê-la melhor. A gente tem ideia de um dia fazer alguma coisa em Portugal para mostrar aqui. Nós vamos te procurar. Quem sabe a gente faz uma parceria, eu mostro uma parte de Portugal, ela mostra outra. Ótimo. Vamos conversar. Parabéns, você foi muito lúcida nas suas escolhas, tão jovem e já trabalha tantos anos na Europa, conseguiu estudar, conseguiu montar uma carreira lá que tem reflexo aqui. Parabéns pelas suas escolhas, que isso é fundamental na vida, né? Quando a pessoa tem lucidez na hora de escolher, a vida dela anda melhor. Eu costumo dizer que eu acabei amadurecendo um pouquinho mais rápido. Minha mãe sempre disse que eu era madura demais para minha idade, mas o fundamental, que eu me sinto muito feliz, para além do reconhecimento também dos brasileiros, é o fato de eu poder representar o meu país lá fora da melhor forma possível, mostrando a eles que de fato existem profissionais de qualidade aqui também, que às vezes não é só aquilo que eles veem na notícia, nas notícias que chegam para eles, que aqui o nosso Brasil é muito rico, com pessoas inteligentíssimas, empresários em todas as áreas, pessoas que têm para acrescentar e muito ainda. Obrigada, Andressa. Bom retorno para Portugal. A gente se encontra lá. Com certeza. Um beijo para você que está em casa e a gente se fala semana que vem. Até lá. Tchau.